Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. Gêmona minha, mais um episódio com uma profissional incrível e maravilhosa, não é isso? É isso mesmo. Mas antes da gente começar e falar quem que está aqui com a gente hoje, você que está aí não pode deixar de compartilhar esse vídeo e ajudar aquele seu colega que precisa dar aquela empurrãozinho na carreira, né? Porque, enfim, tem muita gente aí que tá estacionada na carreira. E a gente precisa dar aquela colaborada, não é isso, Gemona minha? É isso mesmo. Então, curte, comenta. E se de repente você tem alguém que te inspira, será que essa pessoa não poderia estar aqui com a gente? Já pensou, Gemona minha? Uma pessoa que você colocou aqui nos comentários está sentada aqui com a gente? Maravilhoso. Então comenta também para que as pessoas, para que a gente consiga olhar, acompanhar, ver e de repente trazer essa pessoa aqui para o nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever também no canal, né? Por favor, tanto no YouTube, lá no Instagram. Temos agora uma página no LinkedIn. É isso, mais uma coisa que nós aprendemos aqui com o Gêmona. Fomos banidas do LinkedIn, mas agora as coisas já estão resolvidas. Temos uma página oficial do Gêmona, então pode seguir lá. É isso aí, Peixe 30 também e o TikTok. Não fazemos dancinha, mas estamos lá. Quem sabe um dia, afinal hoje inclusive nós estamos com o mesmo look de Gêmona. Tá demais, hein, amiga? É muito Gêmona mesmo. É isso, mas vamos deixar de enrolação e vamos agora para a apresentação da nossa convidada. Exatamente, estamos com Mônica Costa. Ela é vencedora do Prêmio de Educação Financeira Transforma Instituto XP, jornalista econômica e fundadora da GIP Finanças. E tem um detalhe, que o GIP Finanças, ele foi acelerado pelo Senai, então estamos com Sebrae, perdão. Estamos com ela aqui. Muito obrigada, viu, Mônica, por estar aqui, por aceitar nosso convite. É uma honra, é um prazer ter você aqui, compartilhando aqui a sua trajetória profissional. Você nos inspira e tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas que estarão ouvindo aqui a sua história. Muito obrigada. Que bacana. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite. Estou muito encantada com essa energia, com essa proposta, né, de estar junto de outras mulheres pretas e de entender essa iniciativa que vocês tiveram. E me sinto muito honrada. Quero agradecer primeiro pelo convite, agradecer a todo mundo que está produzindo esse material e que vai nos acompanhar. Eu me sinto muito feliz de poder dividir com vocês aqui, né? A Bruna já conhece de algum tempo, a gente já se acompanha, então é muito legal saber que aquilo que a gente está construindo também está colaborando, né? Para que outras pessoas se inspirem e também sigam nessa caminhada. Obrigada, viu, meninas? Eu que agradeço mesmo a sua presença. E assim, você é uma pessoa que me inspira, né? Só para vocês entenderem aqui o contexto, conheço ela ali lá, acho que 2018. Até menos, né, Bruna? Quando a gente fazia o inglês, né? Isso, a gente fazia o inglês, e aí eu conheci ela lá. E assim, a vida, ela dá muitas voltas, e quando fui ver, eu acabei indo para o caminho também da educação financeira, e olha quem eu encontro lá. Então, isso é sensacional, né? É uma honra, porque assim, é um lugar onde nós precisamos estar, né? Quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, é um lugar que geralmente eu, como jornalista econômica, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, no mercado financeiro. E por muito tempo eu não me vi nesse lugar, embora eu estivesse ali vendo e cobrindo, eu olhava e não parecia que aquilo era para mim. Então, encontrar outras mulheres hoje falando de finanças, encontrar a Bruna e outras mulheres falando de educação financeira, para mim é muito prazeroso, porque nós somos muitas. E é importante que muitas de nós possamos falar sobre esse assunto. Então, foi mesmo muito, muito legal te encontrar de novo, né, nessa jornada. E você sempre escolheu, sempre quis trabalhar com a área de finanças? Ou foi algo que você foi se descobrindo, não sei, algo que você desejou, eu desejo ter uma casa, um carro, e aí você correu atrás ou não? Como que surgiu esse desejo? A educação financeira, ela chegou na minha vida quase que como um susto, assim, na verdade. A minha primeira formação é em jornalismo, eu atuei como jornalista durante muitos anos, mais de 20 anos. Pode não parecer, mas eu tenho mais de 20 anos de carreira, pouco mais aí.
Mas nesse lugar do jornalismo, que é um espaço muito de elite, hoje muito menos, né? Graças a Deus. Mas quando eu me formei ali para os anos 2000, 98 e tudo, era um lugar de muita elite. E um lugar onde uma menina preta e de periferia não tinha espaço. E eu fui trabalhando nesse ambiente, eu me reconheço como uma mulher extremamente competente, porque até hoje eu sou procurada por redações, eu continuo fazendo matérias quando eu tenho tempo. Então, se eu não soubesse fazer, se eu não fosse boa nisso, já teria sido esquecida por esse mercado. Perfeito. Mas esse mercado, embora reconheça o meu talento hoje, quando eu estava atuando nesse lugar, eu não tinha esse talento reconhecido. Então, é um ambiente onde você trabalha muito, é um ambiente onde você abre mão da família, né? São plantões, você trabalha fim de semana, você trabalha nos feriados. Eu tenho 2 filhos e o mais velho eu não vi crescer. Até os 7 anos eu não vi esse menino se desenvolver. Que bacana você falar isso, né? Porque É. assim, quem vê ali acha que, sei lá, só poderia ser glamour, um né? trabalho das 9 às 18, Não. linda, tranquila. Não é assim que puxado, funciona. especialmente, né, em telecomunicação. Imagina, para você produzir um jornal que todo mundo esteja assistindo, ele teve que ser construído horas antes, né? Quem assiste o Jornal da Manhã, por exemplo, o jornal que vai ao ar às 6 da manhã. Eu produzi um jornal das 6 da manhã e eu entrava às 3h30 da manhã numa redação. Uau. Nossa, gente, como faz pra entrar Como 3h30? Exatamente. E o Com acesso? criança ainda. Com filhos. exatamente. Com E eu filhos. fazia isso, né? De sair. E às vezes tem plantão fim de semana, que você chega em casa às 10 da noite, enfim, era muito louco. Mas eu sempre quis ser jornalista. Então, não era isso que me incomodava, porque havia o tesão do trabalho. Sim. Mas quando a gente constitui família e quando você começa a querer proporcionar para os seus filhos o mesmo que a sua colega do lado está proporcionando para os filhos dela e você percebe que não está rolando, não vai para Disney. Meus pretinhos não foram para Disney. Não teve férias em Cancún. Mas como assim? Se eu trabalho do lado de alguém que está fazendo isso. E como jornalista econômica, a gente busca muito dados, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com esse lugar. Eu não posso dizer nada se eu não tiver dados que comprovem. Então, é IBGE, é IPEA, são números que a gente vai buscar. E lá está, né? Descrito que a mulher negra recebe os menores salários. E a gente fica achando que às vezes isso é só um número, né? Só um dado, mas na verdade eu era parte desse dado. Vocês possivelmente também Eu fui ou uma são. parte. Sim, né? sim. E eu descobri Tô na que era uma estatística. realidade muito forte entre nós. E aí era isso, eu não conseguia ir para Disney porque eu ganhava menos que a minha colega do lado, basicamente. Muito menos do que meu chefe e tudo mais. Quando eu percebi que essa era uma realidade que eu não ia conseguir mudar, apesar de ter feito pós-graduação, apesar de ter feito uma série de cursos, e aí eu chegava no meu chefe, você ainda não está preparada. Mas essa vaga não é para você. Mas você não tem o perfil. Não, era uma coisa muito constante. Eu entendi que eu precisava reverter esse jogo. Bom, o dinheiro não chega até mim para que eu faça o que eu quero fazer por mim e pelos meus filhos. Eu vou aprender a lidar com o dinheiro. E aí eu fui procurar educação financeira para que esse dinheiro que chegava para mim enquanto jornalista fosse suficiente para eu cuidar de mim, dos meus sonhos e dos meus projetos e tudo mais. Esse processo se deu já no momento em que eu já estava me cansando um pouco desse lugar. Esse tesão que eu tinha pelo jornalismo já não era suficiente para me manter ali, chegando em casa, morando na periferia, não podendo atender os meus desejos e dos outros. Então, por mais que você seja apaixonado Sim. pela profissão, Desgasta. se ela não está pagando as contas, Sim. aí chega uma hora que você fala, não O tá amor rolando. acaba, O amor né? acaba. O dinheiro acaba, né? Diminui, o amor vai diminui ali junto. no mesmo caminho. Foi certeza. muito isso. E aí eu já estava nesse lugar de me entender, foi quando eu conheci Bruna e a gente fez um curso, que isso para mim foi muito importante, Sim. Bruna, que era um curso de inglês para mulheres negras. Nesse lugar a gente tinha a oportunidade de falar um pouco das nossas dores. E nessa hora eu percebi que eu tinha dores. Até Que a então gente, você nem você não tinha, se dá você só vai conta, vivendo, você só vai vivendo, você tem conta para Sim. pagar e você vai trabalhar e neguinho não te promove, você E você começa até a achar normal, na verdade. Normal, Você e- começa a se culpar e Exato. colocar, falando, não, realmente, Problema acho que sou esse lugar eu. não
não é pra mim. Exatamente, eu aqui não sei. Imagina, eu não sou tenho capaz. curso, a pessoa conseguiu, porque a pessoa... Exatamente, Enfim. porque ela fala inglês fluente, Sim. porque ela vai para Londres todos os anos, e eu não fui, então eu não vou Sim. conseguir. Então foi justamente esse processo. Eu comecei a me sentir culpada e achar que eu era incapaz e tudo mais, e quando a gente se encontrou, especialmente nesse lugar do Odaras, é que eu percebi que, cara, essa não é uma dor só minha, tem outras mulheres pretas com formação, porque também era essa uma outra questão, né? A mulher negra ganha mais, mas ela é chão de fábrica, ela é só limpa chão, ela é faxineira, mas nós somos de uma geração que temos acesso ao ensino superior. E mesmo E com ainda esse assim- acesso, eu acho que parece que tem uma barreira, né? Exato, Invisível. exato. E essa questão de nunca se achar o suficiente, eu achava que era algo normal pra mim. Sabe, assim, não, realmente eu não tô pronta. Então, eu tinha que fazer 5, 10 cursos mais do que todo mundo. Isso, Eu tenho Bruna. espanhol, eu tenho inglês, mas eu nem Isso. uso, tá, gente? Eu É. tenho 2 idiomas. Sim. Mas por quê? Porque eu achava que quanto mais eu me qualificasse, menos não eu receberia. Mas o que eu vejo é que também eu não fui educada a pedir aumento de salário, a olhar para essas questões. Então, quando Sim. essa questão vem e entra de frente pra gente, a gente fala assim, tá, o que eu faço com essa informação? Pois é. E a partir disso eu vou construindo a minha identidade, eu vou me reconectando com a minha autoestima, que é um negócio que Isso. pega muito. E aí acho que é um processo, gente, que não acaba, ele é longo e Sim. seguimos. Sim. E outra coisa também que eu acho que é super importante, pelo menos pra mim, é a falta de representatividade. Ela é extremamente importante, né? Quantas mulheres pretas, mulheres de forma geral, não vou nem, né? Não vou nem colocar por raça, né? Quantas mulheres você encontra em cargos de diretoria, Pois é. CEOs? Liderança. Pois é. Não, vai ser muito raro, difícil. né? Então, E se a gente faz esse recorte, aí nós simplesmente não Exato, existimos. Exato, então fica difícil mesmo, né? Lidar com todas essas situações, Exato. principalmente na carreira. Então, quando nós pensamos no Gêmona, foi muito para isso também, para que as pessoas comecem a enxergar que tem profissionais incríveis que inspiram em todas as áreas. Exato. E que eles existem, que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam se inspirar. Falar, poxa, não é porque eu vim, tenho uma origem diferente, que eu não posso sonhar em ter uma profissão diferente. É isso, assim, Evelyn. Então, esse recorte e essa questão que a Bruna traz, nesse caso da autoestima, foi uma coisa que me pegou muito fortemente, assim. Quando eu comecei a entender essas dores e quando eu comecei a entender essas questões, eu tenho um casal de filhos e eu me apresento, né, sempre como mãe do Pedro e da Iana, porque eles são os meus maiores orgulhos. E a Iana, ela era muito pequenininha. E a gente estava falando aqui sobre cabelos, né, e tudo mais. Eu, durante muito tempo, usei alongamento. Porque os ambientes onde eu frequentava, ser quem eu era... Exato. Como Sei assim? bem como Tipo, é. mas dá para lavar esse cabelo? Nossa, mas por que você usa o seu cabelo assim? Né? Sim. E se eu dissesse dos meus gostos, e se eu dissesse das minhas escolhas, meu Deus do céu. Imagina, maquiagem, batom vermelho. Não tinha, jamais, exatamente. jamais. Colorida assim? Nunca. Nunca. Quanto Nunca. mais invisível a Exato. gente tivesse, Melhor. né, melhor. E aí, a minha filha, que é uma garotinha linda, hoje é uma menina de 12 anos, né, porque ela tinha 3 anos, e ela já fazia propaganda, fez propaganda para a Samsung, fez propaganda para algumas grandes empresas, sempre se viu como uma garota linda, né? E um dia ela virou para mim e falou assim, mamãe, por que é que o seu cabelo balança e o meu não? E eu sempre disse que o cabelo dela era uma coroa, né, blecão e tal. E aí, o que você diz para uma criança de 3 anos? Aí eu pensei, falei, gente, então, o que eu faço agora? Eu vou sentar e falar, filha, então, a mamãe tem um cabelo que balança porque a mamãe paga a prestação de um carro para colocar esse cabelo. Porque onde a mamãe trabalha, eu não posso usar o cabelo como o seu. Embora eu esteja te educando para que você seja tudo o que você quiser ser, eu preciso te dizer que quando você trabalhar, quando você crescer e se formar e fizer pós-graduação e tiver 3 línguas e tiver feito 25 cursos, você vai ter que alisar o cabelo para ver se te aceitam numa vaga de emprego. Como a maternidade muda, né? Muda completamente. Muito. E aí eu pensei, falei, eu não vou fazer isso com essa menina. E como é que eu posso fazer com que ela acredite que ela pode ser quem ela quiser ser, sendo exatamente quem ela é?
mudando a mim mesma. Sim, sendo exemplo, Né? Sendo exemplo, sou eu a referência. Então, o ponto de partida foi muito desse lugar. Ter conhecido as meninas do Odaras e entender essa questão da autoestima e das dores da mulher negra e entender que eu precisava voltar a ser quem eu era. E nesse ambiente que eu estava, eu não ia conseguir. A educação financeira chega nesse momento, porque aí eu pensei, bom, agora eu já sei um pouquinho mexer com dinheiro. Aprendi, os principais cursos que eu fiz foram com homens brancos, que tinham essa visão ainda de, olha, então você vai começar a economizar, é muito simples, você vai salvar R$3.000 do seu salário, que é o equivalente a 10% do que você ganha, tranquilo para você? Que é referente a... Não, 10% ainda foi o melhor, né? É. Que você ganha. E aí você... Não, mas você pode começar vendendo um dos seus carros. Qual carro? Eu tô andando, né? Ainda não tenho. Não. Mas você não pode pedir Essas pro seu receitas. pai te ajudar? Não, olha... Também não. Nossa, Na verdade, acho que eu vou ter que ajudar ele. Sabe? Gente, não, é palhaçada. Aí você fala, minha Nossa Senhora, Muito que lugar é surreal. esse, Aham. né? É. Mas enfim, aí você vai fazendo todos os recortes e tirando tudo, porque era o único lugar, eram os lugares onde eu Aonde- ensinava. E uma das coisas que eu sempre tive como princípio é, se esse lugar vai me trazer o que eu busco, eu Vamos vou lá. lá e eu vou tirar. Né? Mesmo que eu tenha que tirar um monte de coisa do caminho, eu tenha que ressignificar tudo, se não existe ninguém que possa me trazer aquilo que eu preciso. E aí eu comecei a estudar educação financeira, comecei a aplicar isso na minha vida e comecei a ver que as mulheres iguais a mim também estavam nessa dor. Então, eu tenho amigas que são engenheiras, que são economistas, que são professoras, que são advogadas, todo mundo na pindaíba. Que era uma outra situação. Eu, enquanto jornalista, ganhava muito mais que muitos membros da minha família, mas eu nunca tinha dinheiro. Uhum. Tava sempre dura, tava sempre devendo, tava sempre com o cartão pendurado e aquilo me corroía, porque eu trabalhava pra caramba. Acordar 3h30 da manhã, Sim. gente. É um Poxa vida, um e baita você sacrifício. querer fazer uma viagem no fim do ano e Não ter não dinheiro. ter dinheiro pra isso era louco. Sim. Sim. E aí, quando eu estudei, quando eu entendi educação financeira e me formei em terapia financeira, eu percebi que isso era uma dor de outras mulheres e que não tinha a ver com dinheiro, exclusivamente. Tem esse aspecto, claro, mas tem a ver com autoestima. Sim. A gente acaba se acostumando, infelizmente, a viver com pouco. Sim. A gente se sente culpado quando a gente ganha mais. Sente culpada quando vai num bom restaurante. Quando vai num bom Se restaurante. sente culpada quando vai comprar uma roupa, uma bolsa. Exatamente. Aí você ganha mais e aí você volta para casa e você vê a sua irmã com o Sim. sobrinho que tá sem sapato, o primo que precisa fazer um curso, a avó que precisa de um remédio, a madrinha Aí que não essa sei o renda quê. ela é E distribuída, aí você né? distribui. Eu tinha um caderninho de orçamento que tinha água, luz, Fulano, tia, mãe, ciclano, lá. Todo mundo na É. minha lista. E era uma realidade que tantas outras mulheres como eu faziam, porque a gente carrega essa culpa, né? Essa coisa de ter que cuidar de todo mundo, tá nas nossas mãos. E parece que né? por você ter ascendido socialmente, você Exatamente. tem o dever Obrigação. de cuidar. E também você, É. e às vezes a gente até se sente um pouco culpada. Não, se Sim. culpa o tempo inteiro. Como assim, gente? Eu tô comendo pizza em casa e tal pessoa, minha irmã, minha próxima, não tá. tem. Exato. Eu até fiz uma postagem falando um pouco sobre isso. A gente precisa entender que aquilo que a gente recebe hoje é fruto do nosso esforço. E a gente merece gozar desse lugar. A gente merece comer bem. Eu adoro vinho. E eu não abro mão de um bom vinho, cara. Eu acho que eu mereço, poxa vida, eu trabalho tanto para isso. E aí eu comecei a perceber que isso era uma realidade, aí eu comecei a dividir isso, sabe? Em mesa mesmo, assim, a gente ia almoçar, falava, escuta, por que você não faz assim? Olha, eu tô fazendo Começar a assado. compartilhar. Mônica, eu fiz e deu certo, Mônica, não sei o quê. E aí eu fui me especializar, né? Hoje eu sou coach, tenho essa formação em terapia financeira e comecei a atender mesmo as mulheres. Então, esse trabalho da educação financeira, ele surge dessa forma. E aí veio a pandemia e eu tive que ir para as redes, como todo mundo, Sim. né? Muito a contragosto, porque eu sou jornalista, adoro papel. Né, gosto de escrever muito. E aí você vai para um lugar onde você pode escrever 3 linhas. Eu achava aquilo um desaforo. Peraí, que você tem 2 segundos para Exatamente. elaborar. Como é isso, né? Eu fazia as meus primeiras postagens do Instagram, eram 3 posts, assim, né? Eu escrevia, vinha o continua, eu escrevia de novo. E continua no ficava comentário. indignada, porque ninguém lia. Como assim? É, porque é um outro Tanta informação modelo, importante, né? ninguém vê.
Então, foi meio a contragosto, mas aí você tá presa em casa, aí você precisa trabalhar. E naquele momento foi extremamente importante, porque passou a ser minha fonte de renda. E aí eu fui para as redes e comecei a falar sobre essa questão, comecei a trazer um pouco dessa minha realidade, e aí isso acabou alcançando outras mulheres, e hoje eu posso dizer que já atendi mais de 2.000 mulheres nesse lugar, falando sobre educação Você comemorou já financeira. isso alguma vez? Então, comemorar meus 2 meus atendimentos, eu ainda não fiz, Evelyn, porque além dos meus cursos, eu também hoje sou mentora de outros programas. Então, para a gente mensurar, eu sei que esses números existem, mas eu não consigo trazer todo mundo para minha base, né? Mas hoje eu postei um vídeo da minha primeira entrevista, que foi lá em 2019, no começo de 2019. E naquela época eu já tinha alcançado mais de 1.000 mulheres. Ah, sim. Não, eu tô dizendo comemorar, você comemorar. Sim. Olha que não, bacana. Isso eu faço porque o é tempo importante, todo. Você tem né? esse hábito, né? Não, de- então, uma das coisas que a gente aprende Cada. quando a gente trabalha a autoestima é se parabenizar, Sim. se ver como, nossa, você é boa. Não posso falar foda aqui? Não sei. Pode, Sim, claro que Então, pode. foi, né? Então, se não pudesse, tinha que cortar. Você é foda, Mônica. Que coisa Maravilhosa. boa, maravilhoso. Então, eu comemoro. Hoje eu me reconheço como uma pessoa que faz uma coisa que é bacana. Que E legal. o que é mais bacana desse processo é que quando eu me encontrei nesse lugar, fazendo aquilo que é a essência mesmo. Porque enquanto jornalista, eu fazia o que eu gostava, mas não com quem eu gostava. E nem sobre o que eu gostava. Tá. Porque você trabalha para alguém. Sim. Então, você tem que falar sobre temas que nem sempre são aquilo que conversa contigo. Eu trabalhei Sim. com agronegócio. Entendi. Difícil, né? Você tem que, Bem né? difícil. Bem Boletos difícil. chegando. Muito. Era isso. O meu foco era só esse, Boletos. né? Imagina. Então não havia essa satisfação plena. Eu achava que eu estava feliz naquele lugar porque eu quis fazer jornalismo e eu era jornalista. Mas hoje, entendendo que eu trabalho a essência, que eu trabalho com quem eu gosto, e a gente acabou de falar, eu estava dizendo isso até nos stories, sobre as alegrias da gente fazer o que a gente gosta, porque de outra forma eu não ia encontrar vocês, eu não Sim, estaria aqui. Sim, você Eu nem não teria teria disponibilidade. feito. Não, talvez. exatamente. Não seria dona dos meus horários, né, Bruna? Não seria eu que definiria onde eu posso ir, com quem eu quero estar, como eu quero estar. Sim. E hoje eu tenho essa liberdade. Primeiro, porque eu aplico aquilo que eu ensino. Então, a educação financeira é uma base. Isso me ajuda a poder escolher os trabalhos. Trabalho de dentro de casa, então, estava Tem um brincando. conforto. Tô com os meus filhos pertinho. E como que foi virar a chave? Olha, virar a chave foi justamente nesse momento, sabe, Evelyn? Quando eu fui para dentro de casa para montar essa consultoria em comunicação, que era o meu primeiro intento, então eu juntei uma grana para fazer isso, mas aí eu comecei a ver que as pessoas precisavam de educação financeira e que não tinha ninguém como a gente falando sobre isso. Então, esse foi um momento importante. E aí, claro que nesse processo eu gosto muito de estudar. Então, estou sempre procurando novas formações, novos conteúdos, e uma das coisas que eu fiz foi estudar realmente processos de venda, estudar um processo de coach, inclusive. E a gente percebe que só quando você entende que aquilo que você está fazendo e que você faria de graça tem a ver com a tua essência, com o teu propósito, você consegue, de fato, se conectar com o que é real. Gente, E eu estava fazendo de graça. pega essa visão. Essa é a essência. Eu acho muito, muito incrível essa fala, porque eu achava que não existia algo que trabalho realmente teria que ser aquele trabalho que você trabalha por dinheiro. Mas existe um lugar... lugar num campo sutil, que eu acho que é. E às vezes a gente fica falando assim, nossa, eu vou receber por isso. Tipo, é um lugar. E ao mesmo tempo tem um boicote também, que às vezes a gente, né, pode, no meio dessa jornada, pode ser que você acabe que não querendo receber. Aí são aqueles trabalhinhos internos que São você as vai crenças, né, que a gente aprendendo a lidar, a receber, fazendo algo que você ama. E que acho que tem até um negócio que você se perde no tempo. Sabe assim, quando você fala assim, nossa, a hora passou e eu tô aqui. E eu acho que não sei, é meio mágico até. Assim. É muito bom, assim, porque é esse lugar, Bruna, assim, quando eu fui convidada para a primeira palestra e quando eu recebi pela primeira vez por uma palestra, sabe quando você não sabe nem quanto cobrar? Porque, tipo,
Como precificar uma palestra? Exatamente. Não vou ali bater um papo. Posso só ir? Isso. Isso é incrível. Delícia! Foi maravilhoso. E agora, e também é um autoaprendizado, né? Como precificar. Porque, e também entender que isso tem valor, porque Sim. é prazeroso e por isso eu continuo estudando, eu continuo buscando novas metodologias, eu continuo me aprimorando, eu continuo tentando fazer mais e melhor, porque eu encontrei esse espaço. Então, eu acho que vale a pena a gente estar nesse lugar. E sim, claro, hoje eu só trabalho e precifico isso. Existe um valor, porque o que eu estou entregando é valioso. Né? Então, entender essas questões foram muito bacanas, Evelyn. E a chave virou nesse momento. Falei, cara, eu posso fazer o que eu gosto e eu consigo pagar conta com isso. Foi fácil encontrar esse lugar? Porque eu acho que talvez vocês que estão ouvindo, pode ser que fala assim, nossa, tá, mas como eu encontraria o meu lugar, sabe? Eu me perguntaria se eu ainda não estivesse nesse estágio, como que eu faço para chegar nisso? Como que eu faço para encontrar esse, não sei se eu digo propósito, que propósito é uma palavra um pouco complicada de colocar aqui na mesa, mas... Olha, nunca pensei nesse lugar, porque é uma jornada. Né? É um caminho. Mas uma coisa que me ajudou muito nesse lugar, primeiro, foi acreditar em mim. Tá. A gente, geralmente, quando a gente começa a trabalhar e quando a gente vai para esse lugar do mercado, a gente passa a buscar muito a aprovação do outro. Né? Perfeito. Então, acreditar em mim foi muito, muito importante. E teve hora que a gente duvida um pouco. Né? Mas a gente vai mesmo assim. Será, cara? Mas eu me sentia, que é uma coisa que até hoje faz muito sentido. Deixa eu ver como é que tá. Eu tô legal? Tô dormindo bem? Tô feliz? Olha. Tô leve? Tô no lugar certo. É um parâmetro. Tá pesado? parâmetro. Exatamente. Tá pesado? Tá difícil? Eu não tô bem nesse lugar, então eu preciso dar uma revisada. Talvez não seja esse lugar. Essas coisas me ajudaram muito. Parâmetros eu acho que é bacana. Não dá para dizer se é difícil ou fácil, porque vai muito da situação que cada uma das pessoas vivem. Para mim foi uma questão até de coragem, porque além de mim tinha outras 2 criaturinhas que dependiam desse meu salto. Como fazer uma transição com uma família. Com uma família. Então, tinha essas 2 figuras que não podiam ser afetadas por essas minhas escolhas. Assim, a escola tem que ser mantida, a alimentação, a qualidade de vida desses 2 eu não posso de jeito nenhum afetar. Né? Então, havia essa questão. Mas para cada um de nós tem uma realidade, tem uma história. Mas o fato de acreditar em mim, até hoje eu me agradeço. Falo, que bom que eu acreditei. Porque eu podia ter voltado atrás. Porque teve momentos de... Claro, sempre tem. Quando você está numa jornada, num desafio, vai haver alguns testes, né? E eu brinco muito, assim, que tem algumas pessoas, e eu tenho uma tia muito querida, que me ajudou nesse período, mas ela não entendia bem o que estava acontecendo. A Mônica vive no celular, diz que está trabalhando. Não sei o que é isso. Pessoas. Como é que pode ela ficar falando para uma tela? Ela diz que está trabalhando, eu não entendo. E até pouco tempo atrás, ela me mandava assim, oi filha, nossa, eu vi, que lindo você lá, eu vi a sua reportagem, mas escuta, você não vai voltar a trabalhar? Sim. Esse é o meu trabalho. Mas tia, eu tô trabalhando. Ela faz, tipo... Não tá. Não é possível. Né? Porque é isso. Hoje eu vim pra cá e algumas pessoas, já vai pra festa? Olha! Isso... Divirta-se. E eu falei, obrigado. Mas ninguém tá entendendo que eu vim trabalhar. Sim, é um trabalho, Exatamente. né? Por mais que seja prazeroso, que seja leve, que seja gostoso. Isso, então. É um trabalho. Divirta-se. Eu também não vou dizer pra lá, eu estou indo fazer. Não, obrigada. Valeu, é isso aí. Eu vou. É isso. Então, ainda tem essa questão, assim, das pessoas acharem que eu não estou trabalhando. E hoje eu me sinto mais segura, mas em um certo momento, eu cheguei a cogitar, tipo, será que eu continuo nesse lugar? Sim. Mas me ouvir e me sentir, perceber esses parâmetros mesmo, Bruna, você definiu bem. Como é que eu estava naquele momento foi crucial, assim, foi fundamental. Se eu estou bem, se eu estou leve, estou no caminho certo. Se está pesado... E as pessoas que te apoiaram nessa transição? Você teve apoio, não teve apoio? Poucos, viu? Poucos. Assim, as pessoas olhavam de longe, algumas pessoas inclusive criticavam, algumas nem estão mais na roda, né?
Estamos aí na pista, Sim. a propósito. E as pessoas olhavam de longe. Não havia algumas pessoas que não acreditavam mesmo, achavam que isso era loucura, e tinham outras que preferiam pagar para ver. Né? Não estavam ali nem me apoiando e nem dizendo que não. Eu acho que isso é muito uma questão da mulher negra e desse lugar que a gente habita, né? Esse ambiente da escassez. A gente fazer uma escolha que é diferente daquela que todo mundo fez, sempre soa como algo irresponsável. Sim. Como que você não vai trabalhar com carteira assinada? Como é que estão te mandando vaga de emprego e você não vai aceitar? Que bobagem é essa de querer falar para uma câmera? Então, havia essa questão. Mas, acima de tudo, eu tinha a mim mesma, né? E a minha ancestralidade, né? Essa força, essa energia que me dizia, vai, é por aí. Nossa, Segue eu tô me nesse identificando caminho. com várias falas suas, né? Várias, assim. É. Inúmeras falas, né? E uma das que você falou, que assim, que muito me identificou, é quando você olha para os seus filhos para te dar essa coragem, né? Sim. Para fazer, eu preciso por mim e por eles, Sim. né? Sim. De você assumir quem realmente você é por eles. Exato. Isso, a maternidade, ela trouxe assim também muito forte para mim, né? Quando eu tava grávida, já olhava assim para mim no espelho e falava: meu pai amado, quem sou eu? Como meu filho vai nascer e ele não vai nem saber quem é a mãe dele, porque eu mesma não sabia quem eu era, né? E também, depois que o meu filho nasceu, eu falei, gente, eu preciso ser eu, porque como que eu vou enganar o meu filho? Não posso. Não posso. Tanto é que é engraçado que uma das outras falas que você falou que eu me identifiquei muito foi a questão do cabelo, que a gente tá até falando nos bastidores. Até eu ficar grávida, eu usava meu cabelão liso até a cintura. Eu engravidei, eu falei, meu Deus, meu filho vai me olhar. Quem é essa pessoa, né? Tanto é que engraçado agora que quando ele olha as minhas fotos antigas, ele vê o cabelo liso e ele fala, quem é essa mamãe? Mas não é você. E ele olha assim a minha foto com meu marido, ele olha assim e ele fala, é o meu papai, mas não é minha mãe. Olha louco. Olha só, né? O quanto que a chegada da maternidade muda e faz a gente querer mais por eles também, né? Não, então. E faz muito sentido, assim, o Pedro hoje, ele tá com 19 anos e tá indo pro 3º ano de economia na Unicamp. Uau! Que incrível. Nossa, né? Que orgulho. E nós somos, assim, muito próximos mesmo. É raro dizer isso, mas ele fez uma postagem e falou, obrigada por ser minha melhor amiga. Então, eu acho que tá rolando. Nossa. Que legal. Né? 19 anos, você ouviu o filho falar isso. Exatamente. Então, a gente troca muito. E isso, para mim, só foi possível quando eu me encontrei. Porque eu me lembro, quando ele era pequeno e quando eu estava no jornalismo, e de novo volta a questão do parâmetro, eu era extremamente azeda. Eu vivia irritada, vivia de mau humor, vivia cansada, não queria conversar, gritava com todo mundo, vivia com dor de cabeça, tinha minha pressão altíssima, estava sempre doente, sabe? E eu lembro que ele falava, a mamãe é muito brava. Nossa. Isso marca, né? Isso marca, né? E hoje eu vejo que a nossa relação é mais leve. Ainda existe aquela mãe brava, porque se a gente não tiver ali, a coisa não anda. Mas eu sinto que eles estão mais próximos. A menina se sente muito mais segura, então ela como uma menina negra, né? Então ela tem algumas referências e eu trabalho, por exemplo, com ancestralidade, a educação financeira e ancestralidade, porque foi isso que me ajudou a me encontrar. E aí a minha filha precisou fazer um trabalho para a escola e falava sobre rainhas. Até foi por ocasião, acho que, da morte da Elizabeth. E a gente precisa falar sobre rainhas, né? Contem histórias que vocês sabem. E ela chegou em casa maluca. Mamãe, eu preciso que você me ajude. O que foi? Eu preciso que você me dê todo o material que você tiver da rainha Zinga. Ela já tinha referência. Nossa. Ela já tinha referência. Isso é incrível. Maravilhoso. Exato. E eu tenho um material imenso, porque eu uso isso nas minhas aulas. E ela fez o material e aí essa coisa de reunião online, né? Porque agora as crianças se reúnem, conversam pelo WhatsApp. Tudo tecnológico. E ela tinha as falas na ponta da língua, porque eu dou aula de casa. E aí parece que não, ela ouve. Então ela conhecia as histórias, não, porque a capoeira, porque a rainha que orgulho, porque né? não sei o... Falei, então assim, que é essa questão da referência mesmo. Sim. Então, eu tô muito alinhada com aquilo que eu acredito. E se essas duas criaturas estão se inspirando nisso, já a conta maravilhoso. tá paga. Meu Deus. Né? A conta tá paga. Gente,
Olha, o bate-papo tá muito gostoso. Mas já está chegando ali, né? Na verdade, ultrapassamos, mas eu falei, eu não vou cortar, porque tá Imagina. tão maravilhoso. Acho que quem tá ouvindo também tá acompanhando. E a gente fica aqui querendo mais. Até pra gente finalizar esse episódio, queria que você compartilhasse com a gente, de repente, um livro, uma referência, uma frase, uma inspiração. Uma dica, uma inspiração. Algo pra quem que tá ouvindo aqui, né? Pra quem tá ouvindo. Ai, nem preparei nada, mas como tem que ser rapidinho, eu acho que assim, um filme eu vou Perfeito. compartilhar e que eu acho que é muito importante, especialmente para nós, assim, que é A Mulher Rei, né? Que é o filme que foi recorde de bilheteria aqui no Brasil, que foi estrelado pela Viola Davis e que mostra um pouco a mulher negra como nesse lugar mesmo, né? De heroína, de vencedora, de rainha, e que eu levei a minha filha para assisti 3 vezes, e que, puxa vida, sabe? Eu acho que se nós tivéssemos tido a oportunidade de mais filmes como esse, quando nós éramos mais jovens, nós cresceríamos com muito menos crises e crenças e medos Sim. e tabus. Então, é um filme que eu deixo como referência para que assistam e para que mostrem para os seus filhos, e não só para os filhos negros, né? Sim. Para os filhos não negros também, porque é uma forma da gente quebrar um pouco esse tabu e entender que nós podemos ser tudo aquilo que a gente deseja ser, né? E é esse meu desejo E em onde todos os aspectos. Maravilhosa. E onde podemos te encontrar nas redes sociais? Então, tem o Instagram, que é o GP Finanças, e tem o site também, que é o gpfinanças.com.br. Temos aí as outras páginas, mas nesses 2 lugares vocês encontram os outros endereços. Mas pode ficar tranquilo que eu também vou deixar ali na descrição Isso, me ajuda. o link para todo mundo conseguir acompanhar ela. É só clicar, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, E mais uma gente, vez, deixa eu agradecer, né? obrigada. Pelo amor de Deus, muito obrigada por sua presença. Gratidão. Muito obrigada pela aula, pela mentoria. Muito obrigada por sua presença e por compartilhar, né, coisas tão íntimas aqui com a gente. Super obrigada, amor. Eu me senti tão em casa, assim, que eu ficaria aqui mais uma hora. Uma honra, um prazer de verdade. Viu? Se Adorei quiser ver estar a com Mônica vocês. aqui de novo, gente, comenta aí, vamos engajar eu esse volto, vídeo viu? pra ela Tem mais um voltar. monte Se de história pra inscreva, contar. nós precisamos de inscritos. Se inscreva e não se esquece, não é isso, Gemona minha? É isso mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada pela companhia. E até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.